as suas mãos, dizer ao Senhor: Pai, o desejo do meu coração é te louvar, independente das circunstâncias, independente de onde eu estou. As minhas mãos estão levantadas, rendidas para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, porque eu sei quem você é. Você é o meu Deus, você é o meu Senhor, o meu dono, aquele que me guia em todas as coisas, aquele que me supre em todas as coisas, aquele que me dá paz que excede em todo entendimento. Aleluia! Nós sabemos quem tu és. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é
O teu trono é eterno, Pai. O teu trono é eterno desde o princípio. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Santo, 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 santo. Diga isso, o Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Dura para todo sempre. Aleluia. Nós te damos toda a honra, Pai. Toda a honra. A glória é sua. Toda a glória ela é sua. Tu verás o fruto
A Bíblia fala. A Bíblia fala em Isaías que todavia agradou ao Senhor moê-lo. A vontade de Deus sobre a vida de Jesus foi concretizada. E o resultado desse penoso sacrifício é a minha vida e a sua vida sendo transformada dia após dia, dia após dia. Você pode aí na sua casa, onde você estiver, levantar suas mãos e render graças. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu penoso trabalho que me alcançou. Obrigado pelo teu maravilhoso sacrifício que transformou os meus dias, a minha vida e o meu futuro. Somos gratos a Ti, Senhor, por tão grande sacrifício, por tão grande salvação. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio e tenho certeza que isso alegra em muito o seu coração, amém? Você é salvo, você é filho, você é restaurado. Aleluia. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, se é a primeira vez que você está entrando no canal ou para acompanhar os nossos cultos, eu queria que você desse um joinha aí e falasse: é a minha primeira vez, é a primeira vez que eu estou aqui, que nós queremos te receber de uma forma muito agradável. Você é muito bem-vindo. As portas da nossa igreja online estão totalmente abertas para você. Amém? Você pode abrir comigo e acompanhar na sua Bíblia em Malaquias 3:10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolherdes. Eu acredito que você está aí na sua casa, no seu ambiente, e eu queria que você desse uma olhada. Aqui ele fala para nós trazermos todos os nossos dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento. O seu dízimo, a sua oferta é para o benefício e com que o reino do Senhor avance. Você é um patrocinador das coisas do Senhor aqui na terra. E aí na sua casa, provavelmente você deve ter uma janela que é proporcional ao ambiente em que você está. Aqui na igreja nós temos as janelas laterais aqui, porque é um galpão grande, e essas janelas elas são proporcionais a este ambiente. E aqui o Senhor fala que se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, a ponto de você nem conseguir recolher todas elas. Imagine como deve ser essas janelas do céu, proporcional ao tamanho dele. Você serve a um Deus que é dono do ouro, dono da prata. Ele pode todas as coisas. Eu queria que você abrisse também agora em Jeremias.
Eu gosto bastante desse versículo, Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa demasiado difícil para mim? O Senhor aqui ele está fazendo uma pergunta. E ele fala assim: eu sou o Senhor, dono de toda a carne. Existe alguma coisa difícil ou impossível para mim, a qual eu não possa fazer ou realizar? Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Você serve a um Deus que é dono do ouro, dono da prata, e Ele te dá recursos para que você possa ainda mais patrocinar o reino de Deus. Isso alegra o meu e o seu coração, poder fazer com que a obra avance. Amém? Neste momento vai aparecer aí na tua tela os dados da conta. O Pix é o CNPJ da igreja. Faça isso com alegria, com regozijo no seu coração. Amém? Diga assim: vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Diga isso na minha casa, na minha vida, eu creio. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Aleluia, aleluia. Você crê em tempos de abundância? Ainda essa semana eu estava em um imóvel com um cliente, e ele no final ali de nós conversarmos e vermos o imóvel, ele falou assim: Vitor, ele começou a falar algumas coisas para mim. Ele falou assim: os maiores milagres que Deus fez foi no meio do deserto. Os maiores milagres que Deus fez foi em tempos de crise, em tempos de escassez. E aí ele falou: eu declaro na sua vida portas abertas, coisas chegando, coisas frutificando, Deus fazendo coisas grandes. E eu declaro isso também na sua vida, Deus fazendo coisas extraordinárias, aonde não parece que vai florescer, aonde não parece que vai dar resultado nenhum. Creia que tempos de abundância, de suprimento, de provisão estão chegando, amém? Levante suas mãos. Pai, obrigado por cada uma dessas sementes que foram depositadas no teu reino, Deus. Obrigado, ó Pai, porque muitas vezes são sementes de sacrifício, sementes, ó Pai, de fidelidade, de obediência, e nós declaramos, ó Pai, bênçãos sem medidas, uma porção extraordinária chegando para a vida de cada um dos meus irmãos, Pai.
Em nome de Jesus, recursos, clientes, provisão, orçamentos sendo fechados, nós cremos nisso, ó Pai. As empresas sendo destacadas em meio às outras, Pai, em nome de Jesus, porque nós somos Teus filhos, temos contigo uma aliança, o Senhor faz com que nós prosperemos em meio ao caos e em meio às adversidades. Obrigado por uma boa sabedoria na administração em cada um desses recursos, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou passar para você agora algumas instruções de voo, porque nós estamos prestes a decolar ainda mais na palavra do Senhor, amém? Eu queria chamar aqui o William. Se você assistiu a live ontem dele com os missionários que estão em campo, você vai matar ainda mais a saudade dele. Aleluia, glória a Deus. Que período maravilhoso de louvor e de adoração. Não é, queridos? Eu ali, enquanto me derramava na adoração, me lembrei de uma canção, ou de um espontâneo, de um final de uma canção, em que diz: Deus me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. E sabe o que isso quer dizer para mim? Deus me livre de ter acesso, de ter contato com essa presença, e ficar indiferente, e tratar como algo corriqueiro, como algo leve. Deus me livre de não ser impactado por essa palavra. Deus me livre de não viver os planos dEle, de não viver para Ele. Amém? Aleluia. Antes de nós começarmos, eu quero introduzir aqui um pouco do assunto que nós vamos falar. E, de fato, o Senhor tem trazido algumas coisas ao meu coração há bastante tempo. E tempos atrás eu comecei a pensar e me lembrar de palavras que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, na juventude, palavras atuais, e que diziam acerca deste país, desta nação. E dizia sobre o avivamento que aconteceria, do impacto que o Brasil teria no mundo, da referência que ele seria. E de fato nós já temos visto muitas coisas acontecer, mas muitas dessas mais grandiosas nós ainda não vimos. E eu creio, assim como você deve ter dado um glória a Deus, um amém, que essas coisas vão acontecer. Mas é fato que também, enquanto eu pensava sobre isso, eu comecei a olhar para o cenário atual, comecei a olhar para o natural, o que nós temos vivido, tudo aquilo que tem acontecido. E aí, quando nós pegamos e traçamos esse paralelo e vemos aquilo que está para acontecer e o que tem acontecido hoje, nós falamos: meu Deus, só o Senhor mesmo para essas coisas acontecer. Muitas coisas precisam ser mudadas, muitas coisas precisam ser transformadas. E você sabe muito bem do que eu estou falando, você tem vivido e visto a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós temos visto pessoas que não escutam, mas que só pensam em falar, que enquanto um está falando, ela já está pensando como é que ela vai contra-atacar, como é que ela vai retrucar. Muitas vezes buscando os próprios interesses, um mundo sem tolerância, uma grande e evidente polarização, onde as pessoas têm se afastado, um para o Polo Norte, outro para o Polo Sul, isso sem falar das vertentes, dos outros lugares de isolamento, isso nas mídias sociais, na vida real. E puxa, como é que nós vamos viver todas essas coisas que o Senhor tem para nós? Como é que isso, essa porção extra será derramada se não tiver esse caráter para sustentar? E sabe, aquilo que Ele colocou no meu coração é que nós estamos prestes a viver uma transformação profunda, uma revolução, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Coisas serão transformadas dentro de nós, e isso refletirá lá fora.
Muitas vezes nós temos tentado mudar aquilo que é natural, aquilo que está na força do nosso braço, mas nós precisamos começar a olhar para a palavra e a entender o que é que Ele quer de nós, como foi que Ele nos ensinou a viver. E eu começo falando sobre isso, sobre essa revolução, sobre essa transformação, para que você pegue junto aí na sua casa, para que isso desperte em você um desejo de viver algo grandioso e poderoso da parte de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse sentido. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque nós temos acesso a ela, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por uma noite de corações escancarados, abertos para ouvir a Tua instrução, a Tua palavra genuína. Não aquilo que achamos, não aquilo que pensamos, não aquilo que opinamos, mas aquilo que a Tua palavra diz de forma certeira, viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição, Pai, para que essa transformação, para que essa revolução comece nesta noite como uma pequena faísca, mas que irá acontecer em diversos lugares e logo nós veremos esse grande fogo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. E sabe, queridos, compartilhando aqui um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Ele me mostrou que existem áreas que nós precisaremos tratar e reestruturar. Existem culturas que foram perdidas e que nós, pela palavra, iremos resgatar e trazer isso de volta, de forma genuína. E sabe que uma dessas culturas perdidas é a cultura da honra. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque a honra será a chave para que nós vivamos completamente, plenamente, aquilo que o Senhor tem para nós. Não só de forma parcial, não só uma porção, mas 100%, completamente. Amém? Aleluia. E aqui eu queria abrir com vocês, na primeira passagem que nós vamos ler, de fato nós vamos ler bastante nessa noite, para que nada fuja, e nós vamos ver aqui que sem honra, nada se move por completo. Olha só, lá em Marcos 6:5, você pode abrir aí na sua casa, para acompanhar conosco. Aleluia. Nós estamos nesse culto online, mas eu já aproveito para falar com os meus amigos que estão aqui servindo. Vocês fazem parte disso. E eu peço para que vocês estejam com o coração conectado, porque algo poderoso da parte de Deus está prestes a acontecer conosco. Amém? Diz assim lá em Marcos 6:5. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. E aí eles diziam: de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Fecha aspas, e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Algumas versões diz, e ficou perplexo. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Veja, nós estamos aqui falando de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E ele estava na terra dele pregando. E aqui diz
e não pôde fazer ali nenhum milagre. Repare que não diz, e ele achou por bem não fazer, e não quis fazer, e não era tempo, mas diz que não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, mesmo assim, algumas pessoas foram curadas. Você vê que houve uma recompensa parcial, mas não completa, porque milagres não aconteceram. Havia poder ali disponível para acontecer, mas porque lá em cima eles diziam, não era esse o filho de José, de Maria? Não é esse o carpinteiro, irmão de Tiago? E talvez não pareça palavras ofensivas, mas existia algo leviano, corriqueiro, tipo, nossa, esse aí não era o que estava aqui do lado? E sabe, um ambiente de desonra foi criado, não havia ali um ambiente de honra, de puxa, Deus está se movendo, eu sei quem Ele é. E por essas coisas não aconteceu nenhum milagre ali. Quando nós olhamos aqui, honra, a palavra honra no grego se fala timi, que é o quê? Uma valorização. E as palavras no grego que se assemelham a essa é apreciação, estima, respeito, precioso, olhar favorável. E o que é desonra? Puxa, não, desonra para mim é quando o cara faz aquele escândalo, quando ele fala palavras e tal. Olha só o que é desonra: não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, como ordinário, como leve. Talvez nós pensássemos que uma desonra fosse algo, uau, nossa, escandaloso, quando na verdade só tratar de qualquer jeito aquilo que se deve honra, já é uma desonra. E sabe que muitos lugares nós não temos chegado, ou muito daquilo que nós não temos provado, ou feito, se dá por conta disso, porque muitas vezes não temos honrado a palavra, não temos honrado a presença, não temos honrado como se deve os nossos líderes, as nossas autoridades, e isso tem nos impedido de ter essa recompensa por completa. E temos nos contentado muitas vezes com algo parcial, quando na verdade havia algo muito maior para alcançarmos. E quando nós falamos de honra, muitas vezes nós podemos nos lembrar, puxa, eu me lembro, foi aniversário do meu pai, eu honrei a ele. E nós pegamos esses momentos das nossas vidas que muitas vezes podem ser contadas nas nossas mãos, e se você não consegue nem se lembrar de nenhum agora, misericórdia. E sabe, tudo isso é bom, tudo isso é lícito, é algo que nós pontuamos, e que na verdade nós devemos pontuar algo que já nasceu no nosso coração, algo que já está presente nos nossos pensamentos. De nada vale essas pontuações, essas honrarias, se no nosso coração não existe a honra, se no nosso pensamento não há um olhar favorável, se não há respeito, se não há valor. E sabe que isso foi se perdendo muito ao longo dos anos, era algo até cultural de épocas passadas, né? Nós éramos ensinados assim, então tinha aquela coisa do pai chegou, puxa, o pai chegou, vamos lá, a filha ia, tirava o tênis e tal, e tinha toda aquela cerimônia, aquele negócio. Isso não quer dizer que a filha estava honrando no seu coração, mas à medida que essa cultura pop foi dominando, essa questão da liberdade, de ser livre, nós não fomos sabendo lidar com isso, e tudo foi ficando muito leve, tudo foi ficando muito corriqueiro. Então, em outro tempo eu tirava o tênis, o sapato do meu pai, hoje eu já bato nele e falo, e aí velho, como é que tá? E tudo bem se você é uma família diferente, tem um jeito de fazer isso com muito amor e com todo carinho. Eu não quero aqui pregar os costumes de falar, mas eu creio que o Espírito Santo está tratando no seu coração, amém? E essa cultura de que, puxa, você pode ser o que você quiser,
você tem direitos, você pode falar o que você quiser, ninguém pode te impedir, ninguém pode te amordaçar. Mas ao mesmo tempo que nós vamos para esse lado, mas também ninguém pode falar nada para mim. E agora nós já não honramos mais as autoridades, não honramos mais os nossos pais, os nossos líderes, tudo é muito leve, tudo é muito corriqueiro, tudo é muito normal. E eu fico pensando como é que pessoas que agem dessa forma, não, mas com Deus, nossa, rapaz, eu viro uma chave que com Deus é uma honra só. Se você não consegue honrar as pessoas que estão te amando, que estão te abraçando, que estão do seu lado, que estão te impulsionando, como você vai conseguir honrar a Deus? Aleluia. Vamos ver mais um texto, lá em Lucas 5, capítulo 5, versículo 17. Toda honra verdadeira se origina do coração. Você achou? Diz assim, Lucas 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Guarde isso. 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, veja que eles não conseguiram ter acesso a Jesus, dado o tamanho da multidão, então era muita gente. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Eles começaram a pensar, nasceu isso no pensamento deles, e isso me leva a crer que já havia desconfiança, eles estavam ali mais pela curiosidade, para entender o que é que estava acontecendo. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e quem estivera deitado, a maca em que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso Jesus saiu, e aí segue a história, ele viu um publicano, etc. Mas repare naquilo que eu pedi para frisar, que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Havia uma multidão. Quantos doentes será que não tinham no meio dessa multidão? E aqui em todo o texto, não é relatado que houve milagres, que houve curas. Tão somente quando os amigos, sabendo quem era Jesus, honrando ele, e honrando o amigo também, desceram ele, e ele foi curado. Será que existia, assim como numa outra passagem, um ambiente de honra naquele lugar, ou um ambiente de curiosidade, de julgamento, que Jesus discerniu aqui, e viu o que eles pensavam? Será que não poderia ter havido algo completo neste dia, de curas, de milagres acontecendo, visto que tinha uma multidão de mestres, de doutores, pessoas que sabiam e que conheciam dessa verdade?
Muitas vezes nós não temos provado nas nossas casas, nas nossas igrejas, de algo por completo, porque não temos honrado a unção que está fluindo naquele momento. Porque não temos tido expectativas nele. E sabe, eu me lembro de uma vez em que eu fui participar de um culto, e sabe, estava naquele dia em que parecia que nada iria se mover, e o louvor começou a tocar, e aí quando o louvor começou a tocar, veio uma voz dentro de mim e falou: nossa, essa música é ruim. Nossa, ficou feio. E sem que terminasse dessa voz falar dentro de mim, eu falei: mas glória a Deus, porque eu estou aqui por você. Glória a Deus, porque eu posso levantar as minhas mãos e te adorar e te bendizer. E sabe, a música não melhorou. Ela continuou sendo uma música que na época eu não achava legal. Mas eu provei de algo tão grandioso, simplesmente por honrar a unção que estava fluindo naquele lugar, a unção que estava sobre a vida daquelas pessoas, que dedicaram tempo para ensaiar, para crescer em Deus, para nos conduzir à adoração, e eu levantei as minhas mãos, e foi algo maravilhoso, eu pude provar de algo grandioso em Deus. Agora eu te pergunto, quantas vezes será que nós não saímos dos cultos, dos louvores, pensando: puxa, hoje foi fraco, né? Não, hoje eu não entendi, acho que não se preparou direito. O que aconteceria se quando o louvor tocasse a primeira nota, nós tivéssemos esse pensamento de honra dentro de nós, se nós vivêssemos essa vida, honrando as autoridades, honrando os nossos líderes, honrando as unções que fluem? Eu me lembro de um exemplo do ministro John Bevere, e ele conta que uma vez foi convidado para ministrar numa super igreja grande em outra cidade, e o culto seria num domingo às 11 da manhã, e aí o pastor convidou e falou: John, nós temos um culto às 8 da manhã em uma prisão, será que não fica pesado? Será que você consegue? Porque daria tempo. E ele falou: cara, na hora, vamos lá, nossa, vai ser demais. E aí ele foi para essa prisão, e tinha lá todo tipo de condenado, pessoas que tinham tripla condenação perpétua, etc. E ele conta que foi algo poderoso, a forma como Deus se moveu, os dons fluindo, tudo aquilo acontecendo de forma extraordinária. E eles saíram de lá, saiu ele, esse pastor e o auxiliar, falando: meu Deus, o que nós vivemos aqui nessa manhã? Imagina agora que nós estamos indo para a igreja, o que vai acontecer naquele lugar? E aí eles chegaram e foram participar do culto, e ele conta que ele quase nem conseguiu pregar. Tamanho era o ambiente de leve, de corriqueiro, de desonra, porque era uma igreja muito grande, eles já vinham ali recebendo ministros tops, os maiores nomes do mundo, e aí ele chegou lá, e aí eles olharam: puxa, é mais um dos tops, né? Vamos ver se ele pregar aquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente deseja ouvir. E ele conta que ele praticamente não conseguiu pregar, terminou. Honra. É preciso que haja honra para que nós fluamos de forma completa, para que nós recebamos essa recompensa. E sabe o que é mais extraordinário? Porque nós pegamos e pensamos: puxa, tudo aquilo que nós temos sido ensinados por essa palavra, nós devemos honrar ao nosso próximo, nós devemos semear, nós devemos adorar. E tudo isso que talvez na cabeça de alguém agora tenha pensado: puxa, nossa, a gente tem que fazer tanta coisa, como algo penoso. Todas essas coisas, os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque quando nós semeamos, nós colhemos infinitamente mais. Quando nós reconhecemos, nós somos reconhecidos.
Quando nós honramos, nós recebemos a honra, nós recebemos a recompensa por completa. E aí você não precisa abrir, falando sobre isso ainda, sobre a recompensa, mas lá em 2 João 8, diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. E ele insere aqui a palavra plenamente, porque então existe uma recompensa parcial. E aí quando nós olhamos para as outras passagens que nós lemos aqui nessa noite, nós vemos que o povo recebeu de forma parcial. E talvez você esteja pensando, puxa, não, mas talvez ele esteja falando do galardão e tudo mais. Sim, também, mas lá em Timóteo 4:8, você pode anotar aí também, para nós ganharmos tempo, diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então existe uma recompensa, existe algo para ser colhido plenamente agora. Você pode anotar, se você estiver anotando aí, 1 Samuel, do 1 ao 20, você pode ler essa história por completa. Eu vou ler aqui um trecho, mas fala sobre Ana e Penina, que eram mulheres de Eucana. E Penina dava filhos, e Ana não, ela era estéril. Só para você entender o contexto. E aí, em certo momento, Penina falava: puxa, mas você não ama o marido? Você não dá filhos para ele? E ela zombava dela. Havia essa rivalidade. E aí, em certo momento, acontece isso aqui, que é a partir do 13. Como Ana orava silenciosamente, na verdade ela vai diante do Senhor para clamar por um filho. E ela diz que se ela tiver esse filho, ela vai entregar ele ao Senhor. E aí ela ora com toda a sua força. E aqui, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, que era o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. E aí Eli, que era um sacerdote escolhido por Deus, foi ali e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E aí no 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aqui você vê uma pessoa que está desesperada, clamando para o Senhor. E aí chega um homem de Deus e fala: mulher, você está embriagada, larga o vinho. Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, se não houvesse honra, o que essa mulher não falaria? Pelo amor de Deus, eu estou aqui me derramando, você vem me acusar de estar bêbada? Eu nunca mais venho aqui não. Eu vou para a igreja lá da outra avenida, porque lá dizem que eles tratam melhor. Mas Ana, olha só como ela diz: não se trata disso, meu Senhor. Ela chama de meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E ela, sabendo quem era Eli, ela decide responder, honrando: puxa, eu estou aqui, meu Senhor, me derramando perante ao Senhor. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E sabe que depois de 1 ano, ela estava lá com o filho dela, o profeta Samuel, nos braços, recebendo completamente, porque ela decidiu honrar. E eu não sei se você sabe a história de Eli, se você olhar nos capítulos seguintes, mas fala um pouco sobre os filhos deles, que andavam em pecado, que pegavam das ofertas, que dormiam com as mulheres e tudo mais.
E diz que Eli tratava, puxa, os meninos estão em pecado, e mantinha eles nessa posição, e não corrigia e não resolvia essa situação. Este mesmo Eli que foi honrado por Ana. Então você entende que não tem nada a ver com quem está sendo honrado, mas sim com praticar o que a palavra diz, independente se ele era merecedor, naturalmente falando ou não. Mas como ele era uma autoridade constituída por Deus, Ana decidiu honrar a vida dele. Ela decidiu, no coração dela, tratar com respeito. Ela recebeu a recompensa por completa. Aleluia! Lá em Marcos 7:27, tem uma história também bem conhecida. Diz assim, isso aqui é Jesus falando com uma mulher que chegou lá para pedir para que ele expulsasse o demônio da sua filha. E aí Jesus diz, ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Olha isso, você consegue imaginar isso nos tempos de hoje? Como será que nós não receberíamos no nosso WhatsApp essa notícia? Jesus escurraça a mulher, chamando de cadela. Aí por outro lado você ia receber, mulher de bom coração, vai se aproximar de Jesus e recebe esse xingamento. E do outro lado, Jesus responde dessa forma, porque você não sabe o passado dessa mulher. Nós levantamos, olha aqui o que ela fazia, ela era mal intencionada. E parece até engraçado, né? Mas muitas vezes é a forma com que nós temos recebido notícias desse mundo. E a pergunta não é como temos recebido, mas como temos repassado, e se temos repassado. Muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo, e temos usado a nossa boca, a nossa língua, os nossos dedos para repassar, para denegrir, sem nem saber. Você sabe que nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós temos feito, de tudo aquilo que nós temos falado, reproduzido. Voltando aqui, ele diz isso, mas ela, de novo, com uma atitude de honra, diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E novamente, Jesus, por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, e ela recebe por completo. Aleluia. Você pode abrir lá em Marcos 10, 40, 41. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Diz assim, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Olha só, um profeta que tem a sua vida dedicada para o Senhor, se nós tão somente honrarmos e recebermos ele como profeta, você sabia? É isso que a palavra diz, que nós vamos receber a recompensa de profeta. Então é aquilo que muitas vezes você já ouviu aqui na hora dos dízimos e das ofertas, quando nós semeamos em missões, nos missionários, e de repente lá na frente você nem vai se lembrar porque está colhendo. E aí quando o galardão for distribuído, vai falar, puxa, ó, isso daqui foi pelas vidas que foram alcançadas na China, e você vai falar, puxa, eu nunca estive na China. Sim,
mas você ofertou de todo o coração. É a mesma coisa. Se nós honrarmos, se nós recebermos, nós receberemos essa recompensa. Eu creio que você já deve ter ouvido e visto tudo aquilo que acontece nas cruzadas na África, diversos milagres, curas. E talvez, assim como eu, você já tenha se perguntado: uau, por que isso acontece tanto lá? E é muito mais difícil vermos na nossa terra isso acontecer. E sabe que a resposta está bem ligada à honra? Como é a expectativa, como eles recebem. E aí eu me lembro também de um outro exemplo, de um ministro, em que ele fala que foi pregar em uma dessas cruzadas, e antes de pregar ele estava numa salinha, e veio um rapaz, e serviu ele, fez as coisas, correu para lá e para cá, e falou: muito obrigado, desculpa, tá tudo certo, então tá ótimo, e saiu. E aí ele vira e fala com outra pessoa: quem era esse rapaz? Ele falou: você não conhece ele? Aí ele fala: não, ele é o chefe de toda a segurança do país. E aí ele fala: oi? Como assim? Como você me fala isso agora? Eu não sabia que era ele, você deixou que ele me servisse assim? Era uma pessoa super importante. E aí o rapaz olha também meio sem entender e fala: ué, mas você não é homem de Deus? Você consegue entender? Aleluia. À medida que nós intensificarmos os nossos pensamentos, as nossas condutas com relação à honra, isso será mais natural para nós. Isso acontecerá mais vezes. Lá em Isaías 29:13, diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sabe, muitas vezes os nossos posts têm sido lindos, nem sempre também, né? Mas muitas vezes são. Muitas vezes o nosso discurso é muito bonito. Mas como nós estamos internamente? Como têm sido os nossos pensamentos? Nós temos vivido de fato aquilo que o Senhor tem para nós? As pessoas têm de fato olhado para nós e visto Cristo? O Senhor me trouxe uma ilustração e que dizia que, alguns plantam, outros regam e outros, como um trator, têm destruído tudo aquilo que tem sido feito. E eu pude ver nitidamente, sabe quando aquele campo está ali e as coisas estão começando a brotar, e de repente, pensa num trator bruto, naquelas rodas gigantescas, e que ela sai destruindo tudo, com tudo aquilo que foi semeado, que foi cuidado. E sabe que esse trator, muitas vezes, temos sido nós, com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, com as nossas opiniões. E aí, quando eu meditava sobre essa palavra, eu vi que nós temos olhado bastante acerca dos nossos direitos, daquilo que nós podemos, mas muito pouco tem sido falado dos nossos deveres. E aí, quando eu fui estudar um texto mais a fundo, por coincidência, cristocidência, o título do capítulo era Os Deveres do Povo de Deus. E glória a Deus pela palavra.
Glória a Deus, porque Ele abre os nossos olhos. Eu sei que nessa noite existem corações abertos para serem corrigidos, para aprenderem mais, para analisarem as Escrituras, para absorver aquilo que o Senhor deseja para nós. Não como quem escolhe num menu, num cardápio, isso se adequa à minha vida, isso funciona, puxa, isso não. E essa passagem no qual nós vamos ler, nós já estamos chegando ao final, faz parte disso. Nós não devemos escolher aquilo que nós devemos fazer, mas buscar cada vez mais mergulhar nessa palavra, meditar nela dia e noite. A passagem que nós vamos ler é 1 Pedro, capítulo 2. Se você puder abrir aí na sua casa. Queridos, talvez você esteja achando em alguns momentos essa palavra dura, e muitas vezes eu fico pensando, será que eu estou transmitindo da mesma forma que eu recebi? Porque já há algum tempo o Senhor tem me tratado com relação a isso, e hoje chegou o tempo para que eu ministrasse acerca deste tema, e todos os dias Ele tem falado, todos os dias eu tenho aprendido. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa perfeita, mas eu tenho buscado de todo o coração fazer a vontade dEle, entender aquilo que Ele tem para nós. E algo que é muito duro de se dizer, mas sabe que muitas vezes nós nos escandalizamos quando ouvimos sobre atualizar a Bíblia. E eu ouvi de maneira clara o Senhor dizendo: puxa, por que se escandalizam tanto com isso, quando na verdade muitos de nós já atualizamos essa palavra em nosso coração. Já existem textos que nós excluímos, nós atualizamos de uma forma que se encaixe melhor na nossa rotina. Aleluia. Mas hoje eu tenho convicção de que é tempo de aprendermos mais, é tempo de vivermos de forma completa. Se você abriu, vamos começar aqui. Diz assim: deveres do povo de Deus, no 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E o interessante é que tem uma versão da mensagem em que diz que nós nem daqui somos. Por que nós temos buscado tanto moldar o mundo e fazer com que ele seja mais ok para o nosso estilo de vida, quando na verdade a palavra chama estrangeiros, peregrinos no mundo? Essa não é a nossa terra, este não é o nosso lugar. 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Por causa do Senhor, não é por merecimento, não é porque me foi ordenado por alguém, mas por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ei, sabe o que isso quer dizer? Você não escolhe, é pelo Senhor que você decide honrar, que você decide orar a favor. 15: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ei, quer silenciar a ignorância dos insensatos? Pratique o bem. Não é falando mais alto, não é botando um carro de som,
Não é sendo extremamente irritante que você vai silenciar. Talvez você até silencie a boca, mas no coração não vai estar silenciado. Mas quer silenciar o tolo, os insensatos? Pratique o bem. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, ou em algumas versões, trabalhadores, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Aleluia, aleluia, Pai. Nós recebemos a Tua palavra por completo. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Oh, aleluia! Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Sabe quem disse isso, querido? Pedro, inspirado. E ele escreve isso mais ou menos de 54 a 68 anos depois de Cristo, quando imperava Nero, um monarca pagão, injusto e sanguinário. Era assim que ele era conhecido. Este mesmo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Aleluia! Obrigado, Pai, porque o Senhor nos desperta nessa noite. Existem pessoas que desejam fazer parte dessa revolução. Existem pessoas que desejam fazer parte da transformação de uma nação por completa. Existem pessoas que desejam pensar mais nos deveres como filho, nos deveres de servo, acima dos direitos que nós temos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque a sua palavra é boa, é agradável. Obrigado, Pai, porque nós seremos influência em todas as camadas da sociedade, pessoas cheias da palavra, cheias do Espírito, cheias do teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por corações contritos, desejosos por mais de Ti, desejosos por viver a Tua palavra verdadeira. Aleluia! E se você nessa noite nunca confessou Cristo como Senhor e Salvador, algo mexeu dentro do seu coração, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, dizendo assim, repetindo: Senhor Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. Obrigado, porque nesta noite eu fui alcançado. Obrigado, porque uma nova vida começa para mim nesta noite. E da mesma forma, se você se desviou por algum motivo, peça perdão a Deus nessa noite. Diga: Senhor, perdoe os meus pecados, me perdoe porque eu me afastei dos teus caminhos. Mas nessa noite eu volto. Nesta noite eu me agarro à tua palavra. Nesta noite eu fui encontrado. Obrigado porque eu posso ser chamado filho.
Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu sei porque sei que algo grandioso está acontecendo nessa noite, Pai. Obrigado porque um novo tempo espera por nós. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir Cristo, que nós possamos nos apegar a essa palavra e viver ela na totalidade, sem restrições, que nós possamos amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor nos resgatou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, pessoas se levantando para orar pelas autoridades, orar pelos pastores, orar pelos líderes, se colocando na brecha, honrando em todo tempo, fazendo com que a Tua unção se mova, onde quer que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo, e a Sua palavra não muda. Amém, queridos? Vocês foram edificados nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que você foi edificado, amém? Ame o princípio da honra e os seus dias não serão mais os mesmos. Glória a Deus pela sua vida, William. Muito, muito bom. Chegou até nós um pedido de oração. Nós vamos orar pela Fábia e pela Andressa. Elas perderam alguns familiares. E nós vamos orar pelo consolo do Espírito Santo sobre a vida delas, amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre a vida da Fábia e da Andressa o consolo do Teu Espírito Santo assistindo essas vidas, esses familiares, Pai, em nome de Jesus. O Teu amor preenchendo tudo aquilo que precisa ser preenchido na vida delas, Pai. E nós oramos por qualquer pessoa que estejam enfermas e precisando da intervenção do Teu Espírito. E nós declaramos essa intervenção chegando agora em nome de Jesus e revertendo esses quadros. Nós cremos, por isso nós falamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aos nossos recados. Se você acompanhou por decisão do STF, nossos cultos vão continuar somente online, tá ok? Então no domingo agora pela manhã nós teremos o culto às 10 horas. Participe, convide alguém, mande o link do culto assim que você receber para alguém para ser o seu convidado, amém? Se você que está assistindo o culto e ainda não deu o seu like, fecha um pouquinho aí o chat, vai lá, clica no joinha que isso ajuda o vídeo a propagar, tá bom? Terça-feira nós temos culto no lar, fique atento às instruções que será dado pelo nosso pastor, poste a sua fotinho com a hashtag culto no lar, marca a Igreja Verbo da Vida, amém? Seja o sacerdote do seu lar e conduza esse culto com a sua família. E nós pedimos que você seja um propagador de boas notícias. Esse é o Evangelho, você falar as coisas boas do Evangelho, as boas novas do Evangelho, amém? Quando você ouvir relatos que sejam diferentes a isso, você que está cheio da palavra, honra a palavra, edifique a vida das pessoas com essa verdade, amém? Fique em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, tenha uma boa noite.